Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Antes do vídeo começar, vamos passar os mesmos recados de sempre, mas que é bom reforçar. Continuem em casa, sempre que possível lavarem as mãos, só saiam se tiver necessidade e quando sair continuem usando máscara e levem álcool gel com vocês, ok? Lembrando sempre de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações, sempre comentar se você tiver alguma dúvida pra gente poder ver a sua participação e se você quiser compartilhar o vídeo com seus amigos, não tem problema nenhum. É legal para eles conhecerem o que vocês fazem e o que vocês estão aprendendo na aba aqui no Núcleo de Artes Digitais. No vídeo de hoje eu vou responder 3 das questões anteriores para não ficar muito grande por causa da explicação. E aí depois no próximo vídeo eu explico as outras 3 perguntas também para o vídeo não ficar muito comprido e vocês poderem entender a explicação direitinho, ok? Então, no nosso primeiro vídeo do ano, eu comecei fazendo uma revisão e eu fiz algumas perguntas para vocês. Então, se você não viu o vídeo anterior para saber quais perguntas, assista, tente responder e depois você volta para cá para esse vídeo para poder corrigir junto comigo. A dica que eu dei foi: vocês podem responder nos comentários ou vocês podem colocar num caderninho e ir acompanhando comigo, ok? Então vamos lá. Eu tinha anotado num caderno, então tá aqui. Primeira pergunta foi: por que devemos aprender a teoria das cores? Então vamos lá. Mais uma vez eu vou falar aqui pra vocês que a teoria das cores é um estudo sobre como as cores se comportam juntas. Então, por exemplo, se eu combinar azul com laranja, que tipo de reação as pessoas vão ter? Então, ele vai desde o básico, que é separar o que são as cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, o que são cores quentes e o que são cores frias, ok? Então, por que existe essa classificação? Porque assim, quando a gente trabalha com comunicação, né, a gente está passando uma mensagem para alguém e essa mensagem vai ser entendida de alguma forma. Então, por exemplo, quando eu falo azul e laranja combinam, por que eles combinam? Dentro da teoria das cores, por exemplo, ele vai falar que combina porque o laranja é uma cor quente, o azul é uma cor fria e quando eles estão juntos, eles se neutralizam. Então, não dá aquela sensação de ai meu Deus, que cor estranha. Então, por exemplo, você com certeza já deve ter visto alguma combinação de cor que você ficou achando estranho. Por quê? Não é porque a cor em si, né, a cor base, não combina, mas na verdade é porque a tonalidade talvez não faça muito sentido. Então a gente tem, por exemplo, o azul. A gente tem o azul base, e aí a gente tem ciano, a gente tem azul claro, a gente tem azul marinho, a gente tem azul mais esverdeado e assim por diante. Quando a gente aprende essa teoria das cores, eu vou saber que azul eu posso usar com outras cores. Então, assim, não é que as cores elas têm regras, ok? Não existe uma regra. Se você conseguir criar algo que seja harmonioso, tudo bem. Só que a teoria das cores está aqui para te ajudar. Então, ela vai te dar os primeiros passos, porque realmente no começo é meio difícil de entender que cor combina com qual cor. Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa e fala assim: nossa, não tá legal. O vetor tá bonito, mas as cores que foram escolhidas não estão tão legais assim. Ah, professora, onde eu posso saber onde tem a teoria das cores? Lá nos primeiros vídeos que a gente fez do ano passado, eu falo bastante pra vocês sobre teoria da cor e sobre como montar a sua paleta. Então, assim, o que é uma paleta de cores? São 3 ou 4 cores que você escolhe e aí essas cores vão ser a cor do seu trabalho. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho para aba, ok? Então eu vou pegar cores principais. Então, por exemplo, eu vou pegar o azul e vou ver sobre o que é aquele trabalho. Aquele trabalho é sobre dança? Ok. Esse espetáculo de dança, ele vai falar sobre estrelas? Então eu sei que eu posso usar um azul um pouco mais escuro. Eu não preciso usar um azul base que todo mundo usa, ok? Então essa é a resposta da nossa primeira pergunta. Porque devemos estudar a teoria das cores pra gente poder saber combinar as cores, poder entender por que uma cor fica melhor em um determinado trabalho e às vezes não fica tão legal em um outro trabalho, ok? Vamos lá. Nossa segunda pergunta é: o que são fontes? Fontes são tipos de letras. Então, por exemplo, quando você pega
um jornal ou uma revista, a gente tem letrinhas diferentes. Quando você vai ver, por exemplo, o logotipo do YouTube. O YouTube é uma marca e ele tem aquela fonte específica. No caso do YouTube, eles usaram uma fonte que é uma fonte que você consegue gratuitamente na internet. Então eu posso usar, você pode usar, todo mundo pode usar. Só que existem casos em que não pode usar aquela fonte, ou seja, você não pode usar aquela letra porque pertence a uma marca, como é o caso, por exemplo, da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem uma família tipográfica, ou seja, ela tem uma família de fonte, né? A fonte é a tipografia, e outras pessoas não podem usar. Por quê? Porque é uma marca registrada da Coca-Cola, aquelas letras com as curvinhas. Então, quando a gente for fazer um trabalho, a gente tem que pensar assim, essa fonte, ela tá disponível? O que é uma fonte disponível? São aquelas que geralmente já vêm no computador ou que já vêm nos nossos aplicativos de design pra gente usar. Aquelas fontes, elas são gratuitas. Então, por exemplo, se eu fizer um cartaz e quiser vender esse cartaz e eu estiver usando a fonte que eu peguei do meu computador, que já veio de fábrica, não tem problema, porque aquelas são fontes gratuitas. Existem casos em que designers, eles criam a letra para a empresa, né? São designers que desenvolvem tipografias que são fontes. Então, fontes são letras, são tipos de letras. E existem vários tipos de letras diferentes. Tem letras que elas têm curva, né? Que são as letras cursivas. Tem letras que elas são retinhas, né? Que você vê que elas não têm nenhum detalhezinho, que a gente chama de sem serifa. E tem aquelas letras que todo mundo fala, né, que é letra de máquina de escrever, que são que tem aquelas bordinhas na letra, detalhezinhos na letra. Na verdade, aquilo se chama serifa. Então, assim, a gente tem fontes cursivas, sem serifa e com serifa. Dependendo do seu trabalho, você vai escolher uma fonte que combine. Então, por exemplo, convite de casamento, eles são muito conhecidos por terem aquelas fontes super cursivas e delicadas, com muitos afrescos e muitos detalhes. Enquanto, por exemplo, para um jornal, a fonte ela ainda é parecida com a de máquina de escrever para poder lembrar as origens do próprio jornal. Então, fontes são tipos de letras. Aqui mesmo eu fiz um vídeo para vocês lá no começo falando sobre letras, mas na internet toda tem bastante fonte de distribuição grátis. Então, assim, se você às vezes quer fazer um trabalho bem diferente e você tiver computador em casa, você pode baixar uma fonte que é gratuita e usar no seu trabalho sem problema nenhum. Assim como, né, mais pra frente, quando vocês estiverem trabalhando numa empresa, se a empresa quiser, vocês também podem comprar uma fonte feita por algum designer e aí usar no seu trabalho sem problema nenhum, ok? Então, fontes são tipos de letras. E agora a terceira pergunta, lembrando, no primeiro vídeo eu fiz 6 perguntas, mas eu vou responder 3 hoje, para o vídeo não ficar muito comprido e vocês também poderem entender a explicação. E obviamente, se vocês tiverem dúvidas, é só deixar aqui no comentário que eu vou dando mais explicações, eu procuro vídeos de referência para ajudar vocês, mas basicamente é uma revisão de conteúdo que a gente já viu lá no ano passado, ok? A nossa terceira e última pergunta é: qual a diferença entre RGB e CMYK? Bem, por que vocês precisam saber essa diferença? Quando a gente está fazendo as coisas na aba, por exemplo, o ano passado todo o material que a gente fez, ele foi para a internet, ou seja, em momento nenhum a gente precisou imprimir convite, a gente não imprimiu nada do que a gente fez. Então, eu tive que fazer um material em RGB. RGB é um sistema de cor que é o que a gente enxerga na tela do celular, na nossa televisão, na tela do computador. Esse padrão de cores que a gente enxerga nos celulares, ele tem muito mais cores e as cores são muito mais vibrantes do que o CMYK, por exemplo. Então, aqui no canal tem um vídeo que eu tô explicando pra vocês bem detalhadamente o que é o CMYK, que o CMYK são 4 cores. Então, vamos lá. CMYK significa ciano, magenta, yellow, que começa com Y, que é o amarelo, e o K. O K é o preto, que é black, ok? Só que o K também é de chave. Então, assim, como que isso vai funcionar?
Enquanto o RGB ele é para a tela do seu celular e ele tem cores muito vibrantes, muitas cores, no CMYK isso já não acontece. A gente tem essas cores principais, que são as nossas cores primárias da impressão, e a mistura dela gera outras cores, e o preto, que a gente chama de key, ele se chama assim porque quanto mais preto, mais escuro fica aquela mistura, e quanto menos preto, mais claro vai ficar, ok? Então, por que é importante a gente saber disso? Se eu fizer, por exemplo, um convite no meu computador ou no meu aplicativo, e esse convite for postado no Facebook, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eu tô fazendo ele em RGB. As pessoas vão enxergar ele em telas de celulares. Lógico, existe uma pequena variação da minha tela do meu celular pro seu, pra tela do celular de outras pessoas, mas no geral, o RGB ele é enxergado aqui igual para todos, ok? Agora, o CMYK, o que vai acontecer? Se eu fizer um trabalho em RGB e mandar imprimir, essas cores não existem, ok? Elas têm similares, entendeu? Então por isso que a gente tem que converter o trabalho. Lá no Corel, no Photoshop, no Illustrator, ele tem como colocar para você trabalhar só com CMYK. Por quê? Porque quando você for imprimir, ele vai identificar o códigozinho daquela cor e vai produzir a tinta, né? Ele vai reproduzir a tinta no papel com a cor certa. Então, assim, eu sei que é uma informação muito confusa no começo, mas que ela é importante, porque se você não tiver essa base agora, no começo, quando for mais pra frente, você vai fazer os seus trabalhos e eles vão sair errados. Então, vamos lá reforçar de novo. RGB é um padrão de cores do que eu enxergo no meu celular, na minha tela do computador e na minha televisão, e em qualquer coisa que seja eletrônico. RGB, Red, Green e Blue. Então, essas três cores formam as milhões de cores que a gente enxerga na tela. Quando eu for imprimir, for fazer alguma coisa no papel, ok? Capa de caderno, revista, pôster, qualquer coisa que seja no papel, que seja impresso, eu vou fazer em CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. E aí essas cores misturadas vão ser as cores que vão gerar o que a gente enxerga. As cores eletrônicas do RGB, elas são mais vibrantes, porque são cores que não existem na natureza, vamos colocar assim, né? Enquanto o CMYK tem cores mais opacas, porque ela é tinta de verdade, pigmento de verdade, ok? Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, não entendeu ou ficou muito confuso, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. As outras 3 perguntas foram: o que são pixels, quais aplicativos nós usamos e qual aplicativo para os textos. Essa pergunta eu vou responder no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito gigante e para vocês poderem aproveitar o conteúdo também. Então lembra de se inscrever no canal, assinar o sino de notificações para receber todos os vídeos. Mais importante do que isso, eu reforço aqui para vocês continuarem em casa, lavarem as mãos, só saia se tiver extrema necessidade, respeitando o espaço entre as pessoas, e continue usando máscara. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo e